Cássio, 5-1, né? Mirassol no Bahia, inquestionável. E aí, hoje me pareceu um Bahia pregado em campo, né? Um Bahia que, assim, parecia que era um time que tinha jogado sábado e entrado em Sim, campo de novo hoje, né? exatamente. Parecia que pegou uma feijoada, né? E aí eu pergunto, por quê, né? Porque, assim, eu tô pegando aqui os jogos recentes do Bahia. Vamos lá. No intervalo de 15 dias, ele teve 5 jogos com o time titular. A vitória Isso. contra o Corinthians no dia 16, Sim. o triunfo contra o Ceará, né? 1-0 na Copa do Nordeste. Aí no final de semana, que era um jogo que eu já achava que o Bahia poderia ter poupado algumas peças porque tinha o Fluminense, né? Pela Copa do Brasil no meio de semana. Foi com força máxima, venceu com 2-0 por 2-0. Aí jogou com o Fluminense, que foi um jogo que eu já senti, até falei isso com o Ravel no pós-jogo aqui. Senti que o Bahia já não estava com aquela intensidade costumeira do Bahia na Fonte Nova, mas mesmo assim fez o gol no final, 1-0, venceu novamente. E aí me parecia óbvio, até porque tem uma final, né, de Copa do Nordeste nos próximos dias, né, joga quarta e sábado, e depois já tem o jogo da volta contra o Fluminense, que esse jogo seria o ideal para você poupar, até pela sequência, né? E assim, outra coisa que, pela lógica, né, faria mais sentido o Bahia poupar, é porque ele pega um time muito descansado, né? Talvez o Mirassol seja o time mais descansado do futebol brasileiro, pelo menos da elite. Porque ele não disputou a Copa do Brasil, obviamente não disputou o Sul-Americano e Libertadores porque veio da Série B. Então ele é o time que menos jogou da Série A. 33 Então é um jogos. time, então é um time que aproveita muito esse bom espaço no calendário. E, obviamente, o Rogério Ceni sabia disso, né? Ele sabe que o Mirassol é um time que tem uma intensidade, tinha jogado no final de semana passado, né? A sua última partida. Teve a semana para focar nesse confronto, enquanto o Bahia, quarta-feira à noite, estava vencendo o Fluminense. Quinta-feira, né? Não foi nem quarta, quinta-feira à noite, Isso. vencia o Fluminense na Fonte Nova. Não me pareceu um erro de planejamento, porque 5 jogos seguidos, quarta e domingo, jogos de um alto nível de exigência. Corinthians na Neoquímica Arena, Fluminense pela Copa do Brasil, Ceará, né, que o Bahia teve que suar sangue, o gol foi no finzinho. Santos em casa. Não me pareceu que foi um erro de planejamento do Rogério Ceni ter colocado. Eu entendo que, pô, Brasileirão, em tese, é até mais importante que o primeiro jogo da final, até uma discussão se é mais importante ou não do que o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, mas me parecia que realmente o Bahia não ia ter pernas para encarar esse confronto e foi com força máxima e a gente viu um time que ficou pregado em campo desde o primeiro minuto. Então, Fábio, você me perguntou se acha que foi um erro de planejamento. Eu digo a você que foi com certeza. Eu digo, mas eu não tenho a menor dúvida. Fábio, eu respeito muito a ciência. E eu não sou daqueles que diz, muito pelo contrário, que ganha milhões, tem que jogar mesmo todo jogo. Descansa nas férias, agora tá na. Não, eu realmente sei que os caras eles sofrem com a sequência de jogos, que os jogadores sofrem com a sequência de jogos, que os jogadores sofrem com o nível de concentração altíssimo em sequência. Você elencou alguns jogos aí que foram muito importantes para o Bahia. O Bahia ganha do Corinthians, depois o Bahia pega o Ceará, depois o Bahia pega o Santos, depois o Bahia pega o Fluminense. Todos esses jogos o Bahia precisou de um nível de intensidade, de concentração, de dedicação altíssimo. E foi um Bahia que, no jogo contra o Santos, foi muito bem. Mas nos outros jogos, o Bahia precisou transpirar. O Bahia precisou superar problemas táticos e técnicos. Lesões. Lesões estão acontecendo em sequência. Hoje o Eric Puga, ele se machucou. Tá fora das finais da Copa do Nordeste. E provavelmente o jogo da volta contra o Fluminense. E aí, eu já vi uns gato mestres no Twitter dizendo que eu tô dizendo o que eu disse no meu comentário por escrito, só porque o jogo acabou assim. Mas aí eu digo a eles e convido-os aí no pré-jogo da Rádio Sociedade, quando após anunciar a escalação, eu digo que o Bahia está indo com o que tem de melhor e que essa escalação me preocupa. Por quê? Porque o Bahia não vai estar na sua melhor condição física, mental e emocional para esse jogo contra o Mirassol, que, ao contrário do Bahia, tem poucos jogos. Jogou contra o Fortaleza no último final de semana, fora de casa no domingo, e ganhou. Tá tudo lindo.
pro Mirassol. Não está em quinto à toa. Então, não faria sentido o Rogério colocar o time principal por vários aspectos. Ó, primeiro, essa questão da capacidade de competir. O Bahia fora de casa não performa tão bem quanto em casa. Aliás, muitas vezes parecem times diferentes, mesmo com os mesmos jogadores. O Bahia que ganhou do Corinthians jogou mal. O Bahia que empatou com o Sport jogou mal. O Bahia que empatou com Fortaleza oscilou entre mal e bons momentos. Mas não dá para dizer que foi um grande jogo. É o Bahia que a gente está acostumado a ver. É o Bahia que joga mal. Contra o América de Cali aconteceu o quê? Mal. É um jogo decisivo. Esse Bahia, ele é identificado pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni E já contra o falou sobre América, isso. Cássio, só para não deixar passar, era um time que também vinha de uma sequência, né? Porque o Rogério Isso, Ceni só tinha poupado na ida contra o América, exatamente. tinha Jogou jogado. contra o Fortaleza no sábado, na Isso, terça é contra o América. Se arrastou em campo. isso. E o América não tinha jogado pelo Campeonato Colombiano, ele tinha Isso. folgado. Ele só tinha jogado Folgado. contra o Bahia e só foi jogar na De volta. novo E contra o ficou muito Bahia. claro a diferença física, né? Nesse jogo também. E aí, velho, tem um outro detalhe, né? Você tem uma final pela frente. Vou dizer os dois pontos que me incomodam. Eu já estava contando com derrota contra o Mirassol, porque, para mim, se o Bahia fosse com o titular, ia perder. Pelo motivo de nível de concentração baixo, nível físico baixo, Juba, Mingo, e todos esses atletas, esses dois em especial, estão jogando assim, ininterruptamente. Esses caras vão estourar. Ok que o Jean Lucas jogasse. Ok que o Lúcio, que inclusive não foi convocado pelo Bielsa, mas se esperava que fosse ser convocado. Ok que o Arias jogasse. Os caras vão descansar. Nenhum deles é titular em suas seleções. São convocados, mas não são titulares. Então provavelmente os caras vão descansar. Se ele botasse hoje. Mas Acevedo não tinha que estar em campo. Everton Ribeiro não tinha que estar em campo. Juba não tinha que estar em campo. Mingo não tinha que estar em campo. Ronaldo não tinha que estar em campo. David Duarte não tinha que estar em campo. Não vou falar de Pulga. Porque se dependesse de mim, Pulga jogaria. Eu vi Pulga jogar contra o Fluminense. Imagino que num processo desse, para ele ter entrado em campo contra o Fluminense, ele está curado. Então daria ritmo a ele hoje para as finais da Copa do Nordeste. Então não vou colocar a lesão de Pulga nessa balança. Mas vou sim colocar a forma apática, atordoada, lenta, dispersa como o Bahia se comportou contra o Mirassol, que é muito bom. Que é muito bom, que já não é mais surpresa. E veja, esse jogo, o Fábio, a cama estava pronta para você administrar uma derrota. Juro, vamos lá. Isso. Você escala um time, bota João Paulo, bota Luiz Gustavo, que chegou agora, bota Sanabria, bota a Rezende, bota Thiago de titular, bota o Fred na lateral direita, bota o Iago Borducci na esquerda, meu irmão. Bota o Gabriel Xavier. Bota esse time em campo hoje, que ia jogar muito abaixo do que joga o Bahia principal na Fonte Nova, mas dificilmente ia jogar tão abaixo do que foi o Bahia Prime hoje. Aliás, que dificilmente ia jogar tão mal quanto foi o Bahia Prime hoje. Você reservava os seus atletas principais para as finais da Copa do Nordeste, que eu quero falar disso, tá? Eu quero lembrar que é jogo que vale título. E a minha impressão é que o Bahia tá tirando a final pra merda. É a impressão que tá me dando. Porque se você bota hoje Everton Ribeiro, bota Juba, bota Mingo, com o Vai time ser todo reserva, né? desfalcado, Vai ser reserva na ida, né? vai contra o Confiança. Só que é jogo que vale final. Em 2018, o Bahia chegou com um pé na mão na taça e ficou com uma só, porque as duas, quem botou foi o Sampaio Corrêa. Não, e aí, e o Bahia, Cássio, ele tem esse ano exemplos. O jogo da ida contra a Jacuipense na semifinal do Baiano e o jogo da ida contra o Retrô, Pois né? é. Que é o que dá meio que para comparar assim com confiança. E ele se complicou nesses dois jogos. Pois é. E para mim, velho, esse título, ele é muito importante. Não é porque é o Confiança, o adversário de Série C na final, que o título ficou menor. Esse título é o mais importante que o Bahia conquista desde o Campeonato Brasileiro 88. Esse título, caso venha, ele vai representar apenas a segunda vez neste século que o Bahia ganha dois títulos no mesmo ano. A primeira e única em 2001. Antes de 2001, em 88, com o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Baiano. Não é comum você levantar dois troféus sendo Bahia na história. E essa oportunidade apareceu, que o Bahia é muito favorito. Mas você só consegue confirmar favoritismo se você respeitar a final.
E quando o Bahia hoje bota o principal para botar um mesclado catado, sendo que tá todo cheio de desfalque, contra Confiança, aí para mim tem dois problemas. E foi o que eu comentei no pré-jogo da rádio. O problema um, ele vai botar um time hoje Prime que não vai conseguir competir em alto nível com o Mirassol. Não dá. Os caras, eles passaram o Ceará, despressuriza. Passaram o Santos, despressuriza. Pega o Fluminense, consegue ganhar daquele jeito, vai despressurizar. Os caras vão chegar, meu irmão, na rotação baixa. Eu não preciso ter 200 anos de bola para falar disso, não. Todo mundo percebe que essas coisas acontecem, que o time sente. Então, Rogério Ceni sabia disso. E Rogério Ceni, eu não sei o que passou na cabeça dele. Parece que ele viu o Mirassol, viu o sol e ofuscou a clareza das ideias dele. Ele acabou. Né? Apesar de ser Mirassol, não teve clareza nenhuma. Porque a decisão foi estúpida. A um ponto de que o Bahia sequer resistiu 2 minutos, cara. Os gols que o Bahia foram tomando foram gols de um time que estava, né, uma rotação abaixo de umas 2 ou 3 abaixo. 2 ou 3. Foi um baile. Podia ter sido 6. Então, se ele bota o reserva e perde por 2-0, porque o reserva não seria goleado. Eu duvido. Porque o que aconteceu hoje, o reserva, para mim, perderia. O Mirassol jogou bem. Mas o Aí tem um reserva, detalhe, o Mirassol tá invicto em casa. tá invicto. Só Marcou gol em perdeu três todos os jogos no jogos. campeonato. Só perdeu 3 jogos no campeonato. Já tinha goleado o Grêmio. É um time forte. Mas é um Até com time que encontrou. titular bem, não era um jogo Seria favas difícil. Não, contadas. seria difícil. É por isso que eu tô dizendo. Não tinha motivo pra você botar o titular hoje. Nenhum. Que foi a lógica que ele usou contra o Flamengo, né? Que ele poupou no Porra, Maracanã. Que isso. você. Você lembra? E tomou 1-0, pai. Honesto. Tomou 1-0. Agora você vai para um jogo desse contra o Mirassol, com a final em vista, com uma outra decisão contra o Fluminense logo depois, o time todo, todo picotado de lesão, e bota o time titular de novo pro quinto jogo seguido. Rapaz, não tinha motivo nenhum para ele fazer isso. Essa goleada é toda por completo de Rogério Ceni. Não tem um ar para tirar. É dele. É irresponsabilidade dele. É soberba. É seja lá o que for. Ele não tinha o direito de fazer essa leitura. Ele tem que aprender o que aconteceu em 2024. Quando ele forçou a barra do time e o time degringolou de um jeito que quase não vai para a pré-Libertadores. Foi empurrado, assim, ó. Vai, meu filho, vai para a pré-Libertadores. Porque Lúcio, que chegou depois, e Ademir, que passou um tempo lesionado, voltaram e ajudaram na fase oficial. No Bahia não tinha mais nada. Não tinha jogo coletivo, não tinha mais nada. Elasteceu o elenco nessa temporada, jogou mais jogos, mas já revezou mais, fez bons revezamentos, inclusive eu defendi o revezamento contra o América de Cali, que o Bahia 0-0 em casa não ganhou porque faltou o centroavante, que não poderia jogar, porque estava machucado, ele José. Então, ele não colocar, não fazer essa leitura para o jogo de hoje me assusta, porque era mais óbvia. O Bahia tem 3 finais pela frente depois do jogo do Mirassol. Não tinha sentido colocar esses caras. O reserva entraria em campo, poderia perder 2, 3, estava dentro da conta, ia se questionar a escolha de um, de outro, fulano não tá bem, fulano não tá mal, isso aqui, aí você pega, preserva o seu time titular para o que vem pela frente. Tanto fisicamente como moralmente. Mas não, ele preferiu fazer isso. Foi da pior forma possível que ele aprendeu, eu espero, essa lição, mas como esses caras jogaram hoje, qual time que vai a campo contra Confiança? Com que gás que esse time vai jogar a final? Você acha que por Confiança, qual o tamanho desse jogo? Para a história do Confiança. Então, além de me preocupar com a leitura para o jogo de hoje, me preocupa com a leitura que está sendo feita para a final. Porque o Bahia tem a obrigação sumária de ser campeão, porque é time de Série A contra time de Série C, mas a final não se ganha no discurso. Não se ganha se a bola rolar. E a sensação que eu tenho é que o Bahia, cheio de jogadores, de gente experiente, de técnico experiente, não entendeu isso, que está se falando em botar um time super mesclado com confiança. Botasse mesclado hoje contra o Mirassol, que é fora de casa, que é distante, que já é difícil de jogar, e depois você jogava contra confiança, aí mesclando com alguns titulares, com alguns reservas, até porque tá cheio de gente lesionada, entre quarta e sábado para poder ser campeão. Porque no final do ano vai querer dizer que ganhou a Copa do Nordeste, se ganhar. Então, fiquei frustrado. Achei que essa era a etapa que Rogério tinha superado, mas hoje ele demonstrou, no mínimo, que teve uma recaída. Do ponto de vista de campanha, o dano ele é contornável. O Bé continua em quarto, um ponto de vantagem para o próprio Mirassol. O Botafogo também está na cola, mas o São Paulo, por exemplo, perdeu. E o Bahia tem aí o próximo jogo em casa, contra o Cruzeiro, É. para tentar
não perder essa quarta colocação. O Bahia que inclusive vai pegar um corredor polonês se tratando de Série A, porque vai pegar em casa uma sequência de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo. Então é uma sequência muito puxada, vai ter jogo contra o Botafogo fora nesse período, vai ter Ceará e Vasco também, tanto pela Série A quanto para reposição de partida atrasada. Mas do ponto de vista de campanha, o dano da derrota, ele era calculado. Não era calculado tomar 5 e pagar um vexame desse, botar uma sombra dessa na campanha. Muito menos utilizar tanto jogador. O Rogério sabe tanto que errou, ô Fábio, que no primeiro tempo, algo incomum, ele tirou Cauli e tirou Acevedo. No primeiro tempo. Para botar Rezende, para botar Thiago. Besteira das grandes. Não sei o que passou na cabeça dele, teve algum descontrole aí, mas Tem ele uma fez. aspas aqui, Cássio, da Ah, coletiva dele, vou ler para você. Ele fala: se tem erro, foi o meu de escolher repetir a equipe. Imaginei que muitas trocas fariam a gente perder por falta de entrosamento. No fim, perdemos pelo condicionamento físico muito abaixo. Escolha porra. minha. Ele, É, ele, ele sabe que ele errou, né? ele sabe. Se teve erro, não, né? Porque ele sabe que teve erro. E E foi até dele. o Caio E até ele lembrou sabe onde é aqui. o erro. Uhum. Ah, E o Caio até lembrou aqui que ele tinha indicado que iria com o time reserva, né? Eu lembro que na entrevista pré-jogo contra o Fluminense, a repórter perguntou sobre o João Paulo. Aí ele falou: João Paulo talvez jogue no final de semana. E na coletiva ele também deu a entender, a coletiva pós-jogo, que de fato ia poupar alguns jogadores, né? E ele não fez isso. Eu não sei o que foi. Eu não sei se é porque o Cruzeiro ganhou, né? E aí ele não queria desgarrar do Cruzeiro. pelo O amor de Botafogo Deus. ganhou também, eu não sei se foi isso, né? Aí ele pensou, pô, o Botafogo ganhou, o Cruzeiro ganhou. Pô, vou com o time titular aqui, Copa do Nordeste a gente vê. Enfim, Não mas se a pode conta. ter tudo. Não se É, a pode conta, ter tudo. a conta chega, né? O Hum. Flamengo, que é o Flamengo, ele poupou na Copa do Brasil porque não tinha como, né? Ele Exato. mesclou ali nos jogos contra o E Atlético o Mineiro, Flamengo, acabou que é caindo, Flamengo, mas, e enfim. o Flamengo, que é Flamengo, ele fez esse resultado espetacular na segunda-feira. E muitas vezes, quando você vai num nível de performance daquele, você tende a ter uma queda depois. O Flamengo hoje empatou com o Grêmio. Isso. Ok, tomou gol de pênalti no final, mas porque só tinha feito um até aquele momento. Então, é muito normal isso acontecer. E era natural, velho, que depois de tantas decisões, jogos importantes em casa, com torcida no calor, esse time não respondesse fora. Caramba, se tem alguém que conhece esse Bahia, é Rogério, que tá aí desde 2023, pô. Rogério, dia 7 de setembro, faz 2 anos de Bahia. Então ele sabe o que esse time pode responder. Ele errou muito. E ele, quando fala se houve erro, é porque ele sabe que teve o erro. Mas por perfil, sei lá por que motivo, ele julga, usa esse jogo retórico aí. Mas essa responsabilidade é toda dele. Agora eu continuo irritado. Não é por causa do 5-1. É pelo que vem pela frente o jogo do Confiança. Que a minha Porque preocupação vai. é essa. Perder do Mirassol 5-1 é bizarro. 5-1 tá manchado. O Bahia não tomava 5 gols no jogo de Série A, sei lá. Desde Flamengo em Pituaçu, na pandemia. Se eu não tô com a memória fresca, mas Bahia foi. Na era City não tinha tomado 5. Chegou a tomar 4 do Goiás, mas fez 6. Então, é um resultado desastroso. Tomou 4 do Fortaleza, né? Ano passado, 4-1. Mas, velho, no duro, esse resultado podia ter sido evitado. Mas ele não traz um dano direto pesado à campanha do Bahia. O que traz o dano direto à temporada do Bahia se o Bahia não ganhar essa Copa do Nordeste. Porque vai criar Não, uma atmosfera. E eu acho que o Bahia não está tratando a Copa do Nordeste como deveria tratar. Não é o Confiança, é a Copa do Nordeste. Vou repetir. isso. Não importa quem é o adversário. Se fosse o Fraldinha do time aqui da rua, você tinha que dar o mesmo respeito à decisão, porque é jogo que vale campeonato, que vale troféu. E eu tenho constatação que o Bahia está tirando essa final para merda. E eu espero que não pague caro no final do jogo contra na Fonte Nova no próximo sábado. O Frederico fala aqui, o Rogério criou uma crise que terá impacto direto na Copa do Brasil. Porque, como você falou, ok, pode ganhar a Copa do Nordeste. Mas se ele tiver que suar sangue na volta sábado, tendo um jogo no meio de semana, Pois é, vai ter porra. impacto na Copa do Brasil. Porque Pô, ele não vai poder botar o time titular na quarta-feira. Né? Ele vai ter que poupar alguns jogadores bem desgastados. Vai que botou o. hoje. Mingo não pode entrar em campo. Não tem Isso, condição. Vai exatamente. lesionar o rapaz. Juba também não. Se o Bahia não consegue um resultado relativamente confortável, né, uma vitória, nem que seja por 1-0, ele vai ter que, se ele empata, ele vai ter que ir com o time titular na volta. Você Não entende? tem, não tem escolha.
Agora, né? agora realize o contrário. Você segura hoje os jogadores, Tenta você decidir bota na um time ida, forte contra o Confiança, consegue um bom resultado, o que é possível, você criar um 2-0. Você traz ali o jogo da volta para uma administração na Fonte Nova e conquista o título, porra. É tão difícil pensar isso aí contra o Fluminense, você vai de tanque cheio. Não, agora ele vai chegar cambaleando contra o Fluminense. Porque foi guloso, foi egoísta, sei lá o que ele passou na cabeça dele. Mas hoje ele foi o responsável direto. Tem a assinatura em letras garrafais dele, essa derrota do Bahia por 5-1 contra o Mirassol. E os riscos, que eu vou dizer a você, esse resultado pode ficar pior. Não pelo resultado em si, mas pelo que levou a ele, a decisão que levou a esse resultado, pode ainda causar outros efeitos em dominó, em cadeia de mas dominó foi uma aí, decisão para a dele ou sequência. institucional, Cássio? Dele, esqueça. Isso é ele. Não, institucional nada. Se ele botasse hoje sub-20, ninguém ia reclamar, não. Ele tem essa autonomia. Me parece assim, claro que eu tô fazendo uma leitura, né? Mas pro Rogério Ceni ganhar uma Copa do Nordeste não muda muito na carreira dele, né? Mas chegar entre os primeiros do Brasileirão projeta com o Bahia, projeta ele muito mais do que ser campeão da Copa do Nordeste. Eu acho que um pensamento meio egoísta dele, assim, meio Deixa eu lhe pessoal, dizer uma coisa. de querer focar no Brasileirão, porque para ele, obviamente, tem muito mais peso para a carreira dele uma grande campanha com o Bahia do que exatamente ser campeão da Copa do Nordeste contra o Confiança, porque ele até já foi com Fortaleza, salvo engano, campeão Foi, de Copa do Nordeste, Contra né? o Botafogo da Isso, Paraíba. da Deixa eu Paraíba, dizer uma né? coisa. Seria um discurso, Fábio, absolutamente incoerente. Seria uma atitude incoerente com o que ele diz. O que ele vive dizendo dentro do vestiário pro Bahia, dos jogadores do Bahia, que é o que fica na memória, é o quadro do time campeão na parede do clube. Título é título. Será que ele não sabe que para o Bahia existe um simbolismo muito grande para esse título aí? O Bahia se tornar o maior campeão do Nordeste reconhecido pela CBF? Se o Bahia ganhar, o Bahia vai ser o único com 5 títulos reconhecidos pela CBF. Será que isso não tem relevância para ele? Pode não ter, mas para o Bahia tem. E ele tem que ter essa noção. Veja, Rogério Ceni aprendeu na dor a importância que tinha um Bavi. Quando ele tomou uma virada, pensando em jogo de Copa do Brasil contra o Motoclube. E ele viu que isso custou muito para ele. A paz dele. Ele já tratou o Bavi diferente esse ano. Eu espero que ele não precise passar por uma perda de título para compreender o que é essa Copa do Nordeste para o Bahia. Se para ele é pouco, para o Bahia é muito. E eu duvido que seja pouco para ele, porque na hora do currículo ele vai botar dois títulos de Copa do Nordeste. Algum técnico já ganhou 3 Copas do Nordeste? Guto só, É né? boa. Não, Guto ganhou 2. Ele perdeu a Vale a pena a terceira. gente pesquisar aqui. É. Voivoda ganhou 3. Deixa eu ver. Não. Não, acho que ele. Voivoda ganhou 2. Voivoda 2, Arthurzinho 2, Guto 2. Não lembro de ninguém que ganhou 3. Certo? Então, o Rogério Ceni ele se igualaria a quem mais ganhou a Copa do Nordeste. Não acredito que ele tenha se motivado a. Acho que ele fez uma leitura ruim. Acho que ele quis achar que dava. Sabe? Eu acho que dá. Eu vou meter esses caras aqui, eu acho que dá. Vamos ganhar esses pontos, chegar um empate. Só que não dava. E ele me parece ser um cara que vai forçando o limite ali, né? No ano passado a gente viu o que aconteceu É, com o Bahia. Então, um desastre, assim, um desastre a atuação do Bahia. O Mirassol não tinha nada a ver, fez seu papel, jogou bem. Mas eu achei que o Rogério Ceni contribuiu muito para que o Mirassol tivesse sucesso desse tamanho. 5-1 foi a- o placar é todo na conta de Rogério Ceni. E eu lhe digo, se o Rogério Ceni escala reservas e o Bahia perde, eu não diria que seria na conta dele. Porque eu disse antes da bola rolar que a a torcida estava escalação meio me preocupava. preparada já, né? Assim, pelos Claro, perfis com que eu certeza, acompanho, a galera tava com aceitando certeza. assim, o time reserva, né? Exatamente, exatamente. E aí, em relação a um possível time reserva, não era pro João Paulo jogar, né? A gente teve o Ronaldo, né, que não foi bem no jogo, a gente vai fazer análise individual daqui a pouco, mas tá, quer ir com o time titular vai, mas não era um jogo para dar minutagem ao João Paulo, que se você contratou, assim, era para você, era o jogo perfeito para ele. É um jogo fora de casa, para você testar de fato. Tudo bem que o Ronaldo vinha numa boa sequência, né? Mas o Ronaldo já vai jogar as finais, porque o João Paulo não tá inscrito na Copa do Nordeste. Até nisso foi outro erro grande do Ceni.
Porque agora ele tem o Ronaldo que falhou, Foi. e aí o João Paulo não vai poder ser testado contra o Não. Confiança. E aí, se o Ronaldo falha na final do Nordestão, ele tem duas opções. Um goleiro com uma confiança baixa ou um goleiro que não joga há muito tempo. Ele criou esse problema para ele, é o que eu tô falando. Você tá certíssimo. Tem uma série de questões que ele vai ter que lidar agora por conta dessa decisão de hoje, velho. Foi uma diarreia mental de Rogério Ceni hoje, cara. Diarreia mental. Bota João Paulo para jogar, bota Luiz Gustavo para estrear. Esse era o jogo que você faz essas coisas. Você só não podia ser goleado. Ou seja, ele foram as duas coisas juntas que não podiam acontecer. Botar os titulares e ser goleado. Mas com uma coisa tá diretamente ligada para outra. E esse lance do gol do goleiro, Ronaldo, se ele tem uma sequência boa, a melhor coisa a fazer é tirar ele da sequência boa. Porque ele vai falhar. Aí ele não. Ele arranja mais um jogo contra um time difícil para botar Ronaldo. Aí o que aconteceu? Ronaldo falhou mesmo. Dramático. Enfim. Repito, eu espero que esse jogo acabe hoje. Eu espero que acabe hoje. Mas estou muito preocupado com o que o Bahia vai fazer nessa sequência de jogos decisivos aí, depois de ter botado o time titular hoje. Bom, sobre o jogo tem muito o que falar, Cássio. Tomou o gol cedo, o Mirassol Mas atropelou, o tomou o gol Bahia não conseguiu cedo. correr e é isso, né? Não, não tem. A gente, quando for para análise individuais, vai falar um pouco, né? A gente tem aí uma tendência de ser um campinho bem monocromático, mas ficou muito claro assim na tomada de decisão dos jogadores do Bahia, nas divididas, nas reações aos lances, que os caras estavam na rotação abaixo. E o Mirassol não tem nada a ver com isso. O Mirassol tirou muito bem proveito disso, fez gol logo no começo, teve chance de fazer o segundo gol antes ainda do Chico da Costa. E foi construindo. Não parou de atacar hora nenhuma, foi jogando para fazer mais e chegou a fazer um sexto gol que foi anulado. Mas realmente podia ser um 6-0, né? Palmeiras uma vez tomou 6-0 lá também, né? Então Isso. seria uma reedição do que aconteceu com o Palmeiras. Podia ser 6-0, uma das maiores goleadas do campeonato. Ficou só no 5-1. Eu lhe digo, quando o Bahia tomou o segundo gol, eu falei que o Bahia ia ser goleado. Não estou dizendo que é para pagar de Nostradamus, não, viu, o Fábio? É porque é de tão óbvio que é o Bahia. De tão óbvio a decisão ruim de Rogério e de tão óbvio o caminho que as coisas estavam se tornando. Então, acredito que se Rogério tivesse um pouquinho mais de bom senso, de lucidez, hoje, o Bahia não era goleado. Não, não acho que o Bahia dificilmente ganharia esse jogo pela circunstância como ele aconteceu. O time titular não ia conseguir jogar, o time reserva talvez não fosse suficientemente bom para bater esse Mirassol, mas dava para ser muito mais digno do que foi. Tudo bem, vamos pro campinho. Antes tem um superchat aqui, né, do De Paulo Santi. Ele fala que o Ceni é inimigo do próprio discurso, a semana inteira chorando por causa da sequência de jogos, avisando que precisaria mudar. E hoje me vem com um time morto em campo, desatento, sem forças, sem reação. Concordo plenamente com ele. Um abraço, Paulo Santos. Tá direto lá com a gente no Bar Futebol Clube também. Veja, assina embaixo. Ele se contradiz, né? Eu fiquei muito frustrado com a decisão dele hoje. Eu acho que foi uma sensação de retrocesso aí quando ele me lança esse. É como tipo assim, ele tivesse. Eu vou mal comparar, mas se fosse alguém que tivesse um vício em alguma coisa e tivesse se recuperando, né? E aí tivesse uma recaída. Foi a sensação que eu tive com o Rogério hoje. Ele teve uma recaída. E assim, o que mais me impressiona é que ele já teve recentemente um exemplo que time cansado não compete, né? Que foi o jogo É contra o uma América de Cali, né? teimosia, assim, é um murro em ponta de faca. É impressionante. E ele fala isso. O que mais me impressiona é que ele fala. Hoje ele teria todo o amparo do mundo. Vamos supor, botou esse time aí, reserva, e tomou 5. Desastre. Ninguém presta nesse time reserva. Era para botar o titular ali, eu vi isso de alguém. Com certeza. Não seria de mim, mas eu vi. Aí podia tomar a goleada. Ele teria tomado a goleada e teria amparo para argumentar. Dizer, gente, eu não tinha como botar o time principal. Temos finais, temos jogos e acabou. Hoje ele tá tendo que se explicar. O 5-1 Isso, podia ser na conta dos jogadores. Hoje o 5-1 tá na conta dele. exatamente. E sobre o João Paulo, né? Mais uma aspas aqui da coletiva. Ele foi perguntado, né? Porque o João Paulo não teve chance nesse jogo. Ele fala: a gente veio de 9 resultados positivos, todos com Ronaldo. Eram 3 jogos sem sofrer gols com boas atuações dele. Era o momento de oferecer ritmo de jogo para ele, porque ele é quem vai jogar as finais. Não posso desprezar isso, jogar fora os jogos com 0 no placar.
A intenção foi passar confiança. Hoje não dá nem para culpar o Ronaldo, a gente não conseguiu repetir as atuações de antes. Se tem erro, foi erro meu de escolher a equipe, imaginei que muitas trocas fariam a gente perder o entrosamento. No fim, perdemos pelo condicionamento físico, né? Na mesma pergunta, ele respondeu sobre o João Paulo. Será que ele ficou com medo do João Paulo agarrar bem e ele ter que botar o João Paulo na Copa do Brasil? Foi isso? Será? Está com Só medo de pode ter ser. que. Porque, veja, Rogério, ele fala de 9 jogos bons, mas nesses 9 jogos o Ronaldo falhou uma par de vezes, tá? O jogo contra o Corinthians foi um desastre. No primeiro tempo. É no segundo que ele Contra se o Flumin... recupera, faz a defesa. contra o Fluminense foi um desastre. O 3-3, né? E É. isso. Então, eu não sei, realmente. O Retrô, que ele no jogo de ida, um desastre. Enfim. Tanto que o João Paulo chega com um desespero, né? Para um goleiro chegar. Enfim. Vamos nessa. Bom, Ronaldo. Vermelho. 5 gols sofridos, 6, na verdade, um foi anulado. Uma boa defesa aqui, outra boa defesa ali, mas achei que foi mal. Nem achei que foi falha, foi no primeiro gol. Mas não gostei no segundo, achei que falhou no terceiro, falhou no quarto, enfim. Ali foi áreas na direita. A bola passou, tava muito. Se bem que eu acho que um goleiro do quarto colocado da Série A deveria ter um tempo de reação maior, mas tudo bem. O É, maior erro não foi dele, né? foi de áreas, que É. merece o vermelho também, que loucura é essa? Na marcador sai correndo, ele abandona o posto? A bola passou e onde devia estar para rebater com o pé. Se ele tivesse ali, rebatia com o pé. Era lateral pros caras. David Duarte. Parecia um ferryboat. Parecia o David Duarte da época do Renato Paiva. Vermelho. E o Mingo? Vermelho, desabando, pesado. Caiu no quarto gol, ele cai, que assim uma jaca. Sabe? Porque esse é cansaço. Muito mal. É só para ilustrar aqui, né? O número de jogos, né, desses jogadores. Ele é quem mais entrou em campo pelo Bahia no ano, pelo que eu entendi, o Mingo. O Mingo tem 42 jogos. Ó, que beleza. O maior é o Cauli, tá? 48. Macaulay, Mas a maioria é do banco. como titular, de fato, é o Mingo. 41. É, Dos 42, o Mingo foi titular. Né? Realmente, para você ter uma ideia, o Mirassol entrou em campo 33 vezes. é. Mingo jogou quase uma vez e meia o que o time do Mirassol todo jogou. Imagina. Vamos nessa. Juba, vermelho. Conseguiu acertar nada. O Juba também. É o segundo que mais entrou em campo. 47. 39 É, como titular. loucura, rapaz. Esses caras terem jogado hoje é uma loucura, uma loucura. Alguém falou que o Ceni pode perder o grupo com essa decisão de hoje. Deixa Não eu até achar acredito nisso, não. aqui. O Não Bruno acredito Oliveira nisso. falou isso. O Ceni perdeu o grupo. Não acredito nisso, não. Não acredito que é suficiente, não. Acho que gera um desgaste, né? Tá todo mundo, tomar goleada é terrível, mas perder grupo é forte. Eu acho que o grupo tá amparado em outros parâmetros. Acevedo, laranja. Rezende, vermelho, entrou, me fez lembrar por que a gente não contava com ele. Everton É, Ribeiro. Everton Ribeiro, vermelho, fora de rotação, mal. Jean Lucas. Laranja, tomou um cara de decisão errada, mas foi um cara que fez algumas vezes a bola. Tentou, né? Fez a bola acontecer ali no campo de ataque. Ele errou o lance do quarto gol, inclusive. Do quinto. Perde a bola e dá a oportunidade para o contra-ataque. Aí eu vou botar o laranja pela dinâmica. O Jean Lucas que vai para a seleção agora, né? Será que É. volta a tempo do jogo contra o Fluminense? O Bahia vai tentar fazer uma operação aí, né? Eu espero que volte. O Bahia pague aí voo, de algum jeito. Por que o Bahia não pediu pro jogo ser quinta-feira? É, não sei. Quarta-feira? Achei meio Mas. prejudicial, né? E vai ter que sair de La Paz, né? Mas enfim. Isso. Tem que torcer pra Eu. ele não jogar, né? Assim, vai ter que torcer pra ele só ficar Exatamente. descansando e tal, ali no Isso. banco. Exatamente. Não vai ser titular, não. Acho que dá pra trazer. O Rodrigo Nestor, eu vou dar um amarelo. Botou bola na trave, fez o gol. Não foi um problema. Inclusive,
Se há alguma coisa, por botar amarela, é sacanagem, amarela é a cor do Mirassol. Se há uma coisa que a gente pode destacar como esperança, é a segunda exibição de pouco tempo boa do Rodrigo Nestor. Porque apesar de ter entregado uma bola no último lance contra o Fluminense, ele entrou bem na partida contra o Fluminense. E hoje, mesmo com o desastre que estava o time, ele também entrou bem. Botou a bola na trave, fez o gol. Acho que pode ser uma recuperação dele aí, finalmente na reta final da temporada. Cauli, vermelho. Se pudesse roxo, botava roxo. Que desastre. Que desastre. Thiago, vermelho. Pulga, bolinha branca. Pulga. Pulga. Branca porque saiu muito cedo, né? Muito cedo. Hum. E outra, velho, é a maior derrota em pouco tempo de jogo. É quando ele senta no chão, ainda tava 1-0 e pede para se trocar. É um desastre. Sem Pulga, o Bahia perde muito, velho. É incrível. Kaique, que terror, vermelho. E o Lúcio. Lúcio, vermelho. Se movimentou bastante, tentou, mas não teve nada. Não tirou as coisas. Inclusive, não foi convocado pelo Bielsa. Vai poder jogar as É, finais. Sanabria, e vou botar o laranja. Laranja só porque ele entrou, deu dois, três cortes, tentou alguma coisa ali. Tá muito na cota de tô chegando, vamos ser legais com ele. muito bem. Só o Nestor, né? Que foi pelo menos razoável aí. Estou. O resto, todo mundo mal. E o O Ceni não Rogério tem, Ceni, se né? você tiver marrom, sangue pisado, pode botar aí. Não tem, bota o vermelho. Maluquice inventar hoje, rapaz. Cara, acho que foi incrível, É né? Porque querer, é ele querer mesmo problema, né, Rei? É concorda, tipo né? assim, é pensar assim, eu falei, bicho, é o seguinte, tá tudo bem. Pô, o time tá bem, não perde a 100, 700 jogos. Pô, tá aí, vai jogar uma final. Eu vou criar um problema. Vou criar um problema essa porra. Quer ver que eu vou criar um problema? Esse é ele com ele mesmo no espelho. Pô, vou criar um problema, deixar aquele clima gostoso de dúvida, insatisfação, de ofensas em rede social. Bora, bora, vou criar um problema. Pronto. Criou. Parabéns. E Muito eu queria bem. o melhor em campo, eu não sei nem o que dizer, porque apesar do Nestor ter ficado com o amarelinho, jogou tão pouco, coitado. Escolha o pior em campo. Nesses casos, a gente escolhe o pior. Ah, meu amigo, que situação difícil. Porque Carolice é muito cedo. Eu vou ficar com Mingo. Mingo. Então, Se Mingo, tivesse pior o em pior de campo. tudo, era Ceni, tá? Se fosse o pior de tudo, Ceni. Mas como. Pode Ceni? Tá no critério? Pode, pode. Então é ele, Rogério Ceni. Porque todos Pô, esses desempenhos desses caras todos aí, Juba, Mingo, David Duarte, é, Everton Ribeiro, tudo tem a ver, Ronaldo, com a decisão errada de Rogério Ceni. o Bahia agora que vai ter os dois jogos contra o Confiança. O Fluminense, o Renato Gaúcho já disse que vai dar 4 folgas para a turma. Os caras vão voltar na sexta para focar no jogo contra o Bahia, né? É, Então, enquanto isso, o Bahia vai ter que jogar duas finais. duas finais, uma com o time reserva, que a gente não sabe, ou o time misto, né, para reserva, que a gente não sabe se o time vai conseguir o resultado, e com o titular 4 dias antes, né, da decisão, e com a possibilidade do João Lucas não jogar, né, ou jogar sem treinar, né, basicamente durante esse Com o período. Bahia vai jogar sem treinar. Mas vai ter que ir, velho. Arias também, eu espero que volte, apesar de acreditar que Gilberto e Michel Araújo já estarão à disposição do Bahia para os jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Agora, eu contava muito com Pulga. Muito. É uma pena. Mas, enfim, não tem o que fazer. Muito bem. Alguns comentários aqui. Gina Carvalho tá por aqui. Tem muito torcedor do Vitória, né? Aproveitando, né? Ah, é justo. Nada como um dia após o outro, hein? Nada. Futebol é bom por isso. Futebol, Fute, segunda-feira, maior fute, goleada dos futebol é últimos bom por isso. 40 anos da Série A. Bahia voando, ganhando do Fluminense, G4, né? E aí o Vitória consegue vencer o Atlético Mineiro
e o rival. Muito bom, eu gostei muito dessa irmandade, viu, do Bahia. Não deixou o co-irmão Não ficar triste deixou. só. Não. Se você passou uma vergonha, eu também vou passar a minha. Pode ficar Vamos lá. tranquilo. Você acha que vai passar vergonha sozinho? Você. Vai não, vai não. Eu vou passar uma vergonha também. Pronto. Aí escolhi e passou. Bem feito. Pros dois. Inacreditável. É inacreditável, é sério. Eu fico pensando assim, que habilidade, velho, pra procurar crise. Tinha necessidade nenhuma. Rapaz, a merda que desse hoje em campo, duvido que fosse desse 5-1. Não ia causar um estrago tão grande de você botar o time titular e tomar 5. Não ia. É. Não ia. O máximo que ia acontecer é dizer que fulano não presta nem para reserva, que Beltrano tinha que voltar logo, ou dizer assim, não joga com o titular, quer poupar, porra de poupar, jogador ganha bem, tem que correr bastante, que assim, adoro ver essas lorotas, né? Em rede social. Os caras acham que só porque o cara ganha muito, ele deixa de ser humano e vira robô. Ele é. O É corpo entende. maravilhoso. Não, o corpo, pô, tem não sei quantos É, milhões na conta. não, O corpo, vamos jogar. vamos jogar, pô, tranquilo. Vira pras pernas aqui e vê, porra, meu irmão. É, Você tá ganhando bem, porra, né? Quer cansar? Olha, não é assim, né? Não dá. 5 jogos não com o dá. time titular em 15 dias, né? A conta ia chegar. E o E assim, caráter dos jogos, pô, pelo amor de Deus. Você viu que foi o jogo do Ceará na Copa do Nordeste, meu amigo? Pau quebrou fisicamente. O jogo do Fluminense, sufoco, os isso. caras esgotados, velho, exigindo tanto, velho. Já dava sinais, né? Não é que foi, o time tava Não, voando e hoje cansaram. não, Não, o não, time não, já vinha não. numa queda, né? E Física. perdendo o jogador, pô. Perdendo o jogador. Ô, Fábio, deixa eu dizer uma coisa. Imagine, deu livre guarda, você perde um Mingo, um Juba, um Everton Ribeiro no jogo de hoje? Era possível, porque quando você faz uma sequência de jogos assim, o cara vai chegando nessa reta final aí, o cara começa a sentir, daqui a pouco é o momento que ele dá uma esticada, que ele pisa em falso. Rapaz, olhe, riu na cara do perigo. Eu vou repetir, pra mim, Pulga, eu não vou botar na cota de Rogério Ceni. Acho que aí é realmente uma fatalidade, porque ele tava voltando de lesão, pô. Então tinha que pegar ritmo mesmo, e eu escalaria Pulga hoje. Era um dos poucos que eu escalaria titular. Botaria ele no primeiro tempo e Sanabria no segundo. Entendendo, né? Eu na minha lógica aqui, enfim, de quem tá de fora, mas acredito que bem pertinente. Bom, Fumex, né? Aí agora é esperar o que é que vai acontecer pro jogo Confiança, do né? Confiança. Mas que o Bahia ganhe essa zorra desse título, viu, velho? Na moral. Tem que ganhar, mas assim, pode ganhar trazendo sequelas pro jogo contra o Fluminense, Pode, né? Não é, pode, porque pode pode. ganhar ali no sufoco, tendo que botar todo mundo na volta, né? Todo mundo jogando os 90 minutos para buscar um resultado. E aí vai jogar contra o Fluminense descansado. O Fluminense ele já descansa no Brasileirão, né? Porque É. ele, ele bota time reserva ou time misto quase todo jogo no Brasileirão, né? O Renato Gaúcho ele só pensa nas Copas. E ainda com essa pausa na data FIFA, né? Vai ter Tomara uma que os caras diferença cortem uma física. cana, né? Tomara que os caras cortem uma cana, pra ver a família, engorde um pouco, pra ver se. Tem que torcer pra isso, né? Os caras É. aproveitaram essa folga aí mal, né? A Vera. Aproveitar a É, Vera, viajar, botar o pé na jaca, perder noite. isso. Ah, pô, vai ser Bom, puxada no jogo da volta. Mas vamos nessa. vamos nessa.